Bom, pessoal, boa noite. Já me apresentei, né? Já falei um pouquinho com vocês, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre administração direta e indireta. Como eu mencionei anteriormente, eu sou professora universitária da graduação e também do que concursos, e eu espero muito poder contribuir com vocês, né, nessa época da vida de vocês, que é composta por estudos, por batalhas, né, que a gente sabe que não é fácil, mas que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. É só o fato de vocês estarem aqui, né, comprometidos com o ensino, com a aprendizagem, já é um passo muito, muito grande. E eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? Acho que a gente sempre aprende um com o outro, então eu me sinto realmente muito honrada com isso, tá? Então, vamos começar falando sobre a administração direta. Sempre, pessoal, eu vou buscar trazer primeiro um conceito, né, uma recordação do que é cada coisa, das funções, das características, para a gente sempre se lembrar dos principais pontos, né, que acabam sendo cobrados pelo concurso público, tá? Como eu mencionei anteriormente, para o pessoal que estava aqui, eu vou tentar fazer algumas questões com vocês. Pode ser que a gente não tenha tempo. Se nós não tivermos tempo, eu passo essas questões depois para a Fran, ela disponibiliza para vocês. Eu acho que eu também estou no grupo dos alunos, tá? Posso disponibilizar para vocês, não tem problema algum, para vocês verificarem. E eu também tenho um material, tá, para conceder para vocês. Eu só não vou passar aqui em tempo real, porque quando eu apresento o slide, gente, pelo menos na universidade eu me sinto muito assim. Parece que eu estou um pouco sozinha, assim, porque eu só vejo o slide, eu não vejo mais ninguém, então eu prefiro primeiro conversar com vocês e depois passar o material. E fiquem tranquilos, fiquem calmos, tudo que tiver de mais importante aqui na minha fala estará disponível para vocês, tá bom? No material. É um pouco longo, não fiquem bravos por isso, mas eu prefiro fazer com letras grandes, porque eu também não enxergo quase nada, então eu faço dessa forma para auxiliá-los, tá? Bom, vamos começar aqui falando um pouco sobre a administração direta, né? E a gente precisa se recordar, inicialmente, que a administração direta, ela compreende as pessoas jurídicas políticas, né? Isto é, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e órgãos que integram tais pessoas por desconcentração, tá? Sem personalidade jurídica própria, aos quais a lei confere o exercício de funções administrativas. Eu costumo ver bastante, pelo menos lá com o pessoal do que concursos, questões que abordam essa ausência da personalidade jurídica própria dessas pessoas jurídicas políticas, tá? E aí a gente precisa também se recordar que a criação e a extinção de órgãos da administração direta dependem de lei, de iniciativa do chefe do executivo. Já no que diz respeito à organização, ao funcionamento da administração direta, estes serão regulados por decreto, que, nos termos da Constituição, nos limites da Constituição, respeitadas as áreas de competência que estão previstas em lei, o que esse decreto ele pode prever? Ele pode estabelecer a estrutura interna dos órgãos do Poder Executivo, observada a estrutura básica, né, que é prevista em lei, pode desmembrar, concentrar, deslocar ou realocar atribuições de órgãos, fazer remanejamento e alterar denominação de órgãos, redistribuir cargos, empregos e funções entre órgãos, tá? Alguns exemplos para vocês. Portanto, a administração direta
por meio de seus ministérios, ela exerce supervisão da administração indireta, que conforme nós iremos abordar nesse momento posterior, ela possui personalidade jurídica própria e estrutura hierárquicas são próprias, tá? Então, é necessário que a gente entenda esse ponto inicial sobre a administração direta. E aí, a gente passa a conversar sobre a administração indireta, né? Que a gente acabou de visualizar que a administração direta, ela faz, de certa forma, a supervisão, né, da administração indireta. E, para começar a conversar sobre administração indireta, vamos falar sobre autarquias, tá? As autarquias. Bom, vamos lá. No direito administrativo aqui do Brasil, né, a autarquia, ela designa uma espécie de descentralização por serviços, tá? Aquela em que o poder público cria ou autoriza a criação por meio de lei de pessoa jurídica de direito público ou privado, e ela atribui a titularidade, a execução de determinado serviço público. Trata-se de um ente da administração indireta, tá? E o artigo 5º, inciso 1º, lá do Decreto-Lei número 267, como é que ele conceitua a autarquia para a gente? Este artigo, por meio desse inciso, ele vai conceituar a autarquia para nós como sendo um serviço autônomo que é criado por lei, que possui personalidade jurídica, patrimônio e receitas que lhe são próprios. Para quê? Para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para o seu funcionamento, para a sua gestão administrativa, uma organização mais descentralizada, tá? Só que esse conceito, ele pode nos transmitir uma ideia, na visão de muitos doutrinadores, de que é insuficiente. Por quê? Porque ele não faz menção à natureza jurídica pública da autarquia, tá? E por conseguinte, como é que a gente pode elencar aqui as principais características das autarquias, pessoal? Nós podemos elencar da seguinte forma: que temos a criação de autarquias por meio de lei, que elas têm personalidade e natureza jurídica públicas, têm capacidade de autoadministração ou possuem especialização de fins e das atividades que elas irão exercer e se sujeitam ao controle de tutela, tá? E lá, de acordo com a Constituição, com o artigo 37, no seu inciso 19º, a gente tem a previsão expressa no sentido de que somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia, certo? Como a autarquia ela somente vai ser criada por uma lei específica, pela regra, né, do paralelismo das formas, a sua extinção, portanto, também somente poderá ser feita por lei específica. E aí a gente nota
entre os entes da administração indireta, né? A gente nota que entre esses entes da administração indireta, a autarquia ela é criada por lei, enquanto as demais entidades, como por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, devem ter a instituição autorizada por lei. Então, a autarquia é criada por lei, ao passo que empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, elas têm a sua instituição autorizada pela lei. De acordo lá com o artigo 41 do Código Civil, o que é que a gente encontra neste texto de lei? O que é que a gente pode encontrar aqui no artigo 41 do Código Civil? O que ele fala para nós? Ele fala que são pessoas jurídicas de direito público interno à União, os estados, o DF e os territórios, os municípios, as autarquias, que é o que a gente está conversando agora, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Artigo 41 lá do Código Civil, tá? E o fato de ter uma personalidade jurídica própria, né, faz com que essa autarquia ela seja, portanto, um sujeito de direitos, que ela passe a assumir, portanto, obrigações em nome próprio, respondendo pelos seus atos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei qual é a localização, né, da residência de cada um, mas eu falo aqui de Bauru, interior do estado de São Paulo. Aqui nós temos uma autarquia, né, que é muito conhecida, que é o DAI. Ele cuida da nossa cidade, referente ao serviço de água, de esgoto, e a gente tem um problema muito grande, né, com esse departamento que foi criado aqui na cidade. E nós temos, inclusive, eu como advogada posso, né, mencionar para vocês que nós temos, inclusive, muitas ações, né, e discussões que envolvem esse departamento específico que existe. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês lembrarem que, como ele tem uma personalidade jurídica própria, ele é um sujeito que vai, essa, né, pessoa jurídica, ela passa a ter as suas obrigações, ela responde pelos atos que são ali praticados, né? Só que a gente precisa se recordar que como as autarquias, elas têm personalidade de direito público, sobre elas não vai incidir a disciplina que nós temos no Código Civil. Assim, enquanto a existência legal das pessoas de direito privado começa lá com a inscrição, né, no registro próprio dos atos constitutivos, né, da pessoa jurídica de direito privado, a autarquia ela vai ser regida pela legalidade, tá? E como consequência, a personalidade jurídica e a existência dessa autarquia vão começar com o início de vigência da lei criadora. A personalidade jurídica e a existência dessa autarquia, elas vão ter início da vigência da lei criadora, sem que haja necessidade de um ato de registro específico, né? A natureza jurídica pública dessas autarquias também lhe conferem, né, todas as prerrogativas,
os poderes, os deveres, as sujeições que decorrem do quê, gente? Do regime jurídico administrativo. Elas se submetem ao regime jurídico de gestão, que é semelhante ao da administração direta, inclusive quanto a atos e processos administrativos, licitações, contratações, os seus bens, os servidores públicos, responsabilização, imunidade tributária, prerrogativa processual, prestação de conta. São alguns aqui dos elementos que a gente pode citar como sendo semelhantes ao da administração direta, né? E apesar de a autarquia não ter autonomia como os entes federativos responsáveis por sua criação possuem, elas têm autoadministração. Então, cuidado para não confundir. Pode não ter a sua autonomia, da mesma forma que tem os entes federativos que a criaram, mas ela tem o poder da autoadministração. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Isso significa dizer que, como um ente jurídico próprio, que tem uma personalidade jurídica, ela não se submete às relações hierárquicas da administração direta. As autarquias, elas têm liberdade para gerir seus quadros sem que ocorram interferências indevidas ali, tá? A gente precisa também se recordar disso. E aí a gente passa a conversar um pouquinho sobre as classificações de autarquia, né? E as classificações de autarquia que a gente vai conversar aqui, elas basicamente se dividem, né? Se utilizam de 3 critérios para a gente definir. Quanto ao âmbito federativo da pessoa que as cria, quanto ao objeto, isto é, qual é a atividade que está sendo exercida por essa autarquia, e quanto ao regime jurídico. Então, nós temos 3 critérios aí. Quanto ao âmbito federativo da pessoa que as criou, quanto ao objeto, o que é que ela faz, para que ela foi criada, que atividade ela exerce, né? E qual que é o regime jurídico dela? E a gente precisa se recordar, além disso tudo, que as autarquias, elas têm autonomia financeira. E como dito anteriormente para vocês, ela é criada para descentralizar serviços. Então, a elas são transferidas por lei a titularidade de um serviço público ou de uma atividade pública. Lembrem-se do DAI aqui que eu conversei com vocês de Bauru, né? A pessoa política que criou essa autarquia, que deu vida a essa autarquia, ela vai destinar uma matéria específica, uma especialização para ela, determinado tipo de atividade, certo? E aí a gente passa a conversar, né, um pouquinho mais, somente para a gente recordar, no que diz respeito à classificação dessas autarquias. A gente vai falar novamente a respeito daqueles 3 tópicos. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tá tudo certo, gente? Vocês estão vivos? Eu sempre pergunto assim para o pessoal da faculdade: vocês estão vivos? Tá tudo bem? Porque o pessoal fica com uma cara assim, né? Misericórdia, alguém me salva aqui desse lugar. Porque administrativo e empresarial para eles, meu Deus do céu, é aquela guerra, né? E ainda me colocaram de sexta-feira à noite, viu? Para falar com eles de administrativo. Então, vocês imaginam.
A felicidade, parecia um velório. Bom, vamos lá, a gente vai conversar sobre classificação das autarquias. Vamos falar então quanto ao âmbito federativo, que é ali o primeiro critério, né, que a doutrina coloca para nós, quanto ao âmbito federativo. Essas autarquias, elas podem ser o quê, pessoal? Federais, estaduais, distritais e também municipais, né? Conforme sejam instituídas respectivamente por quem? União, estados, DF, municípios. Isso tranquilo. Como são dotados, né, de autonomia, esses entes federativos, eles têm competência para organizar a estrutura administrativa, criando as autarquias, por exemplo. Já é uma forma de organizar a sua estrutura de administração, né? É o que se busca. E aí nós temos o segundo critério, né, que a gente adotou aqui na nossa conversa, que é o objeto dessas autarquias. O que é que essas autarquias podem ser, né? Bom, as autarquias elas podem ser inicialmente, vamos falar das assistenciais ou de fomento. Autarquias assistenciais ou de fomento. Essas autarquias, elas têm por fim realizar objetivos constitucionais, lá do artigo 3º, do inciso 3º da Constituição, que é o que, gente? Reduzir desigualdade social e regional. E quem que a gente pode citar aqui para vocês se lembrarem? O INCRA, a SUDENE, que é a SUDENE, é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. O INCRA, quem que lembra o que é o INCRA? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Temos a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. São exemplos de autarquias assistenciais de fomento, tá? Uma classificação delas. Quais são as outras que a gente pode citar? As autarquias previdenciárias. O que essas autarquias previdenciárias elas objetivam? Elas buscam operacionalizar políticas públicas, ações da previdência social, administrando os recursos, concedendo ou negando benefícios. E a gente tem um grande exemplo, que é o INSS. E também, no âmbito do Estado de São Paulo, os doutrinadores costumam citar a SPPrev, tá? Como sendo uma autarquia previdenciária. O que mais que nós temos? Nós temos autarquias culturais, ou também chamadas de ensino, por alguns doutrinadores. Essas autarquias, elas desenvolvem políticas, ações que são voltadas à cultura, à educação. Bom, os exemplos no geral que eu tenho para dar para vocês são as universidades federais no geral e também o Instituto Brasileiro de Museus, que a gente conhece como IBRAM. É uma autarquia cultural, é uma autarquia que visa desenvolver políticas voltadas à educação, à cultura, tá? Uma outra forma, então, de autarquia. Qual que é uma outra que a gente pode citar, uma classificação? Autarquias profissionais ou corporativas. Essas autarquias profissionais ou corporativas, elas são criadas para a consecução de fim de interesse público, que é o quê? Fiscalizar o exercício dessas profissões correspondentes.
Elas têm, portanto, controle dessas atividades que são exercidas em determinado segmento profissional, como, por exemplo, o CRM, Conselho Regional de Medicina, ou ainda o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Poxa, mas vamos falar aqui da OAB. O que a gente tem de entendimento da OAB? Vamos lá, vamos buscar um pouco sobre isso. Quanto à OAB, gente, nós temos a ADI, que é a 3026, lá do DF, tá? E por meio desta ADI, a OAB, ela não foi considerada uma autarquia especial, porque ela teria objetivos institucionais que vão, portanto, transcender, ultrapassar apenas aquela finalidade corporativa. Ela tem uma natureza sui generis, né, em relação às demais entidades, porque ela tem outros interesses para prezar, para defender, né? Então, a gente pode conversar, né, a respeito da OAB com base nesta ADI 3026. Temos ainda as autarquias ambientais. Olha só que interessante. Essas autarquias ambientais, elas objetivam promover medidas para preservar a qualidade do meio ambiente, para buscar o desenvolvimento sustentável, um controle, um licenciamento de atividades que são potencialmente perigosas, né, ao meio ambiente. E quais são os principais exemplos que temos? O IBAMA, por exemplo, no âmbito federal, no âmbito estadual, nós temos a CETESB. No âmbito estadual, nós temos a CETESB, tá? Bom, vamos continuando então, falando sobre classificação das autarquias. Nós temos autarquias também que são classificadas como autarquias de controle. Essas autarquias de controle, elas se referem aos casos das agências reguladoras. Elas têm por fim exercer controle sobre entidades que prestam serviços públicos por meio de concessões, permissões ou entidades que desenvolvem atividades econômicas. Né? O objeto aqui é o controle sobre elas. E por fim, quanto ao objeto, nós temos as autarquias administrativas. Essa vai ser fácil vocês entenderem. Como categoria residual, né, essas autarquias administrativas, elas desempenham atividades de cunho fiscalizatório próprias do Estado. Nossa, professora, mas um exemplo. O Inmetro é um exemplo. O CAD é um exemplo. O Bacen é um exemplo de uma autarquia que desempenha atividade fiscalizatória que são próprias do Estado, tá? Então, nós temos aí diversas, né, classificações quanto ao objeto. Mas, quando a gente começou a conversar sobre autarquia, eu falei para vocês que a gente tinha três critérios, né, para identificá-las e para organizá-las. E qual que é esse terceiro critério? É o regime jurídico. Nós temos a seguinte divisão, pessoal: autarquias comuns e autarquias especiais.
A autarquia em regime especial, né, essa terminologia, ela foi empregada originalmente pela Lei 5.540 de 68. Só que essa Lei 5.540 de 68, ela foi revogada pela Lei número 9.394, lá de 96, que, ao tratar da organização do ensino superior, determinou que universidades, estabelecimentos de ensino oficiais seriam constituídas como autarquias em regime especial, ou ainda em fundações de direito público. Além das universidades públicas, quem nós podemos considerar como sendo autarquias de regime especial? As agências reguladoras. As agências reguladoras são também consideradas autarquias em regime especial. E as agências reguladoras têm regime jurídico especial porque os seus dirigentes têm mandato fixo. Eles não são livremente exoneráveis pelo chefe do executivo. E essas agências reguladoras, elas têm maior autonomia decisória, tá? Só para a gente se recordar um pouquinho. E passando desse assunto, nós temos o estudo a respeito de prerrogativas do regime público das autarquias. Vamos estudar um pouco sobre isso, sobre essas prerrogativas. Só tomar uma água, que misericórdia. Estou falando desde as 5 horas da tarde, gente, sem parar. Bom, vamos lá. Prerrogativas do regime público das autarquias. Vamos lá. Por terem personalidade jurídica de direito público, as autarquias, elas têm todas as prerrogativas, os poderes decorrentes do regime jurídico administrativo, tá? Assim, temos que as autarquias, elas praticam atos administrativos que são dotados do quê? Presunção de veracidade, legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Isto é, significa dizer que os atos, né, dessas autarquias, desde que evidentemente estejam respaldados pela lei, devem ser obedecidos pelos particulares, mesmo que assim não queiram, certo? No mais, as autarquias, pessoal, elas gozam de imunidade recíproca. Isto é, a regra constitucional impede que as pessoas políticas exijam o quê? Impostos de forma recíproca umas das outras, sendo prevista, né, essa imunidade recíproca, sendo prevista para os entes federativos, lá no artigo 150, inciso 6º,
e estendida às autarquias, às fundações públicas. Tá? O dispositivo, ele afasta a incidência de impostos sobre as autarquias, sobre as fundações públicas federais, estaduais, distritais ou municipais, porque elas desempenham atividades próprias, que são, portanto, típicas da administração, em razão da personalidade delas de direito público, tá? O patrimônio, a renda, os serviços dessas autarquias, eles vão gozar de imunidade se forem afetados à realização das finalidades essenciais ali daquela autarquia. Se o patrimônio que aquela autarquia tem não for destinado para a realização de atividades próprias dela, sobre este patrimônio, de acordo com o entendimento do STF, vai incidir imposto. Porque nós estamos falando dessa imunidade com relação ao patrimônio, à renda, a serviços que estejam afetados à finalidade essencial daquela autarquia. Tá? A imunidade recíproca, ela vai afastar cobrança de impostos. No entanto, para quem é bom de direito tributário, a gente precisa lembrar que essa cobrança, né, recíproca dos demais tributos, como taxas, contribuições de melhoria, pode existir. Nós estamos falando aqui de impostos, certo? O que mais que a gente precisa saber sobre prerrogativas? As autarquias, elas são processadas, elas são julgadas no juízo privativo da entidade estatal que elas pertencem. Vamos lá. Se a autarquia for federal, como o IBAMA, como o INSS, ela vai ser processada e julgada pela Justiça Federal, certo? As dívidas das autarquias, o que é que a gente precisa saber sobre elas? As dívidas das autarquias, elas vão obedecer, como uma regra geral, à prescrição quinquenal. Evidente que se não existir um regramento específico que diz o contrário. Só que tem-se o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento de atos de agentes que atinjam o seu patrimônio. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Além disso, essas autarquias, elas não se sujeitam à falência, tá? Elas não se sujeitam à falência. Então, qual é o resumão que a gente tem que ter em mente sobre autarquias? As autarquias, elas praticam atos administrativos. Elas têm imunidade tributária. Elas são processadas e julgadas no juízo da entidade que as criaram, que as vincularam. Elas têm prerrogativa processual, gente. Prazo dilatado, remessa necessária, custas ao final. Se valem de execução fiscal dos seus créditos.
as dívidas delas são sujeitas ao regime de cobrança via precatório. Como acabamos de dizer, existe ainda a regra da prescrição quinquenal, como regra geral, né? E a imprescritibilidade de ações movidas em defesa do seu patrimônio, do patrimônio dessas autarquias. Eu gostaria de ressaltar ainda, né, que como decorrência de regime jurídico público, a autarquia ela se submete às sujeições correspondentes, isto é, o seu pessoal vai ser contratado em regra por qual meio? Por concurso público. Por concurso público. Os contratos, inclusive, celebrados pelas autarquias, devem obedecer à lei de licitações e contratos. As autarquias, gente, elas devem prestar contas. A responsabilidade delas é objetiva. Vamos lembrar, quando os atos praticados pelos agentes públicos resultam em prejuízos e danos, né, ou danos a terceiros, mesmo que sem culpa, tá? Essas foram algumas das prerrogativas que eu lembrei para trazer aqui para vocês. Tudo bem? Seguem vivos? Todo mundo sem aparelhos para poder respirar? Ótimo. Vamos lá, então. Bom, outra coisa também que é muito importante a gente se atentar é a respeito do tema seguinte: regime de bens. Ou, se você quiser também denominar como patrimônio, né, dessas autarquias. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O regime de bens, o patrimônio das autarquias, ele é público, né? E como a gente viu, as autarquias, elas têm personalidade jurídica. Então, os bens são os seus respectivos patrimônios próprios. E quais são as consequências desses bens pertencerem às autarquias? Quais são as consequências do regime de bens? Temos a inalienabilidade dos bens quando eles estiverem afetados à destinação pública. Quando eles estiverem afetados à destinação pública, para que eles sejam alienados, precisa ocorrer o quê? A desafetação. Eles precisam ainda ser submetidos a uma avaliação prévia e a licitação. E quando eu estou falando de bens imóveis, eu preciso de autorização legislativa. Artigo 76, inciso 1º, da lei, todo mundo ama, 14.133, de 2021. Tá? Além da inalienabilidade, qual é a outra característica que a gente pode citar? Qual é a outra consequência que a gente pode citar? A impenhorabilidade dos bens que são afetados às finalidades da autarquia. Tá? Nós temos também esta consequência do regime de bens. Além da impenhorabilidade, qual outro mais? A imprescritibilidade. Isto é, quando a gente se refere à aquisição de um bem por meio de uso capião.
O parágrafo único lá do artigo 191 da Constituição, ele vai proibir o uso capião de bens imóveis públicos. E, gente, lá no artigo 102 do Código Civil, a gente tem a confirmação, né, de que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. O que mais que a gente pode falar de consequência desse regime? A gente pode falar a respeito, da consequência seguinte: esses bens não são graváveis com ônus reais. Ou seja, a proibição de que esses bens sejam afetados com direitos reais do quê? Hipoteca, garantia, penhor, certo? Então, apenas para resumir, as consequências do regime de bens das autarquias são inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade, e esses bens não são graváveis com ônus reais. Agora, a gente vai passar a estudar sobre as agências que existem aqui no nosso país, né? E nós temos duas modalidades de agências aqui no Brasil. Quais são? As agências executivas e as agências reguladoras. Vamos começar pelas agências executivas. Vamos começar por ela. Vamos lá. A denominação agência executiva, ela vai refletir uma qualificação que foi concedida para ela por meio de decreto específico. Para quem, gente? Autarquia ou fundação que celebrem contrato de gestão com a administração pública. Então, a denominação agência executiva, ela reflete uma qualificação que foi concedida por meio de um decreto específico para as autarquias, para também as fundações, que celebrem contratos de gestão com a administração, para melhorar a eficiência, para ter redução de custo. Exemplo de agência executiva é quem? Inmetro. É uma autarquia federal, gente. O que o Inmetro veio para fazer na nossa vida? Por que ele foi criado? O Inmetro, ele tem por fim colaborar com a uniformização das unidades de medição como condição para quê? Qualidade, desenvolvimento industrial, tá? Para isso que o Inmetro ele foi criado. A atribuição da qualidade de agência executiva não implica a instituição de uma nova entidade da administração. Não abrange nenhuma alteração na relação de trabalho dos funcionários. As entidades autárquicas ou fundacionais que queiram obter esta qualificação de agência executiva e, portanto, gozarem de regime jurídico especial, o que elas devem fazer? A avaliação de seu modelo de gestão. Vão elaborar um plano de reestruturação, de desenvolvimento institucional. Realizado este plano, né? Há o quê? O que existe? Há a celebração
do contrato de gestão com o ministério que é responsável, né, pelo controle administrativo daquela entidade. E aí a qualificação como agência executiva ela é efetuada por decreto. Agora, se eu não cumprir o plano estratégico, se eu não cumprir a reestruturação proposta, o desenvolvimento institucional proposto, aí ela vai perder a qualificação de agência executiva, tá bom? Pessoal, eu penso em falar com vocês sobre agências reguladoras, e aí a gente dá 5 minutinhos para beber uma água, pode ser? E ir ao banheiro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as agências reguladoras que são mais conhecidas por nós, né? Temos várias aí, inclusive uma que é muito amada por todos nós, que é a ANEEL, né? Que recentemente deu muita alegria para todos nós, né? Que vivemos um verdadeiro caos em meio às condições ali no final do ano, né? De chuvas, não sei se na cada região aí de cada um aconteceu esse caos que teve aqui no interior do estado de São Paulo e também né, em São Paulo, mas a gente recebia cada resposta, né? Do pessoal da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma beleza. Enfim, é só um desabafo. Não vai para o YouTube, deixa quieto, deixa sem YouTube. Bom, pessoal, agências reguladoras, tá? Essas agências reguladoras, de modo diferente das agências executivas, que são uma qualificação das autarquias, né, ou das fundações, as agências reguladoras são autarquias em regime especial criadas e extintas por lei. As agências executivas nós temos como um marco, como uma diferenciação, a sua qualificação. Mas as agências reguladoras, quando estamos falando de agências reguladoras, nós estamos falando sobre a sua criação e a sua extinção por lei. E veja que interessante, uma agência reguladora que foi criada e que vai ser extinta por lei, ela pode ser simultaneamente qualificada como uma agência executiva. Por quê? Se ela fizer o plano dela estratégico de reestruturação, de desenvolvimento, e o plano dela for aprovado, e ela celebrar o contrato de gestão com a administração, ela vai poder ter essa qualidade, né? Então vejam só que interessante. E aí, quais são os exemplos que a gente tem de agências reguladoras? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANP. O que é a ANP? É a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que mais? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma outra também, a ANTT. Qual que é essa? Agência Nacional de Transportes Terrestres. Olha só quanto exemplo, né? Coisa bonita de se ver. Muito exemplo para essa aula de hoje, tá? Então, só para a gente recapitular e dar uma pausa muito rápida, para vocês não dormirem, a gente relembra então que uma agência executiva, ela se refere à qualificação que recai sobre autarquias e fundações. Qual é o instrumento jurídico que a gente tem vinculado a essas agências executivas? Aprovação de plano estratégico de reestruturação, desenvolvimento e contrato de gestão. Já as agências reguladoras são autarquias em regime especial. E qual é o nosso instrumento jurídico principal? A lei.
A criação e a extinção se dará por meio de lei. Beleza? Vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos e voltamos para falar sobre fundações. Fechou? Beleza, pessoal, obrigada. Não estou me sentindo tão sozinha com vocês de câmera aberta. Ai, que felicidade. Muito obrigada pela companhia. Intervalinho. E vamos lá, então. A gente vai começar a conversar agora um pouco sobre fundações, tá? E a gente vai começar a falar sobre esse assunto, ressaltando três tipos de fundações que temos no direito, que são as fundações de direito privado, instituídas por particulares. E nos casos dessas fundações de direito privado que são instituídas por particulares, nós temos a aplicação do Código Civil. Temos ainda as fundações de direito privado instituídas pelo poder público, as fundações de direito privado instituídas pelo poder público e as fundações de direito público que têm natureza jurídica de autarquia. Atualmente, a doutrina, né, especializada, ela é praticamente uniformizada no sentido de definir a fundação como um patrimônio personalizado, que é destinado para um fim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses três tipos, né, de fundações que a gente acabou de citar. Em primeiro lugar, a gente falou sobre as fundações de direito privado, que são instituídas por particulares. Essas fundações, né, elas podem ser constituídas de acordo com o Código Civil, mais precisamente de acordo com o parágrafo único do artigo 62, elas podem ser constituídas para fins de quê? Por exemplo, assistência social, cultura, defesa, educação, defesa e conservação, né, de patrimônio histórico, educação, saúde, defesa, preservação, conservação do meio ambiente, atividades religiosas também, promoção de democracia, direitos humanos, pesquisa científica também pode ser um fim de uma fundação, tá? Como a fundação, né, ela sempre foi vista do prisma de conjunto de bens, a gente entende que o patrimônio desta fundação, ele assegura a sua existência, né? E por conseguinte, os bens, eles só podem ser alienados em casos de exceção, né? E com autorização judicial, jamais podendo ser utilizados para fim de desvio, né, da destinação. Inclusive, o Ministério Público ele pode pedir a destituição dos dirigentes que não estejam gerindo adequadamente o patrimônio de uma fundação, tá? E aí nós temos a Fundação Pública de Direito Privado, né? A maior parte, pessoal, da jurisprudência dos tribunais superiores
admite que exista uma fundação pública de direito privado. Isto é, uma fundação que foi criada, né, pelo poder público, mas que a sua natureza jurídica seja privada, tá? Trata-se, assim como nos casos de empresas públicas, de sociedade de economia mista, de ente criado pelo Estado, mas que tem um regime privado. Só que, pelo fato dele ter o seu patrimônio público, né, formado pelo patrimônio público, o que que acontece com o regime jurídico? Tem algumas derrogações de caráter público, né? E apesar da natureza privada, algumas pessoas elas se confundem muito facilmente em algumas provas. Por quê? Apesar da natureza privada, a fundação pública ela não tem fim lucrativo, tá? E geralmente se considera que a obtenção de recursos pela entidade, em decorrência de exploração, né, econômica daquele patrimônio, de prestação de serviço, de venda de bens, não descaracteriza esse fim não lucrativo. Então, se existe uma obtenção de valores, né, uma exploração econômica do patrimônio, uma prestação de serviço, isso não significa que há essa descaracterização, de não ter fim lucrativo, desde que o resultado dessas atividades sejam o quê? Aplicadas na realização dos objetivos das fundações. Se nós tivermos isso, ok, tudo bem, né? Porque houve, de certa forma, um retorno para aquela fundação, para colocar em foco o seu exercício da atividade, o seu objetivo. As fundações públicas, ademais, elas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública, com a inscrição da escritura pública da sua Constituição lá no Registro Civil de Pessoa Jurídica, tá? Então, quando a gente está falando de personalidade jurídica para fundações públicas, a gente precisa lembrar que ela se inicia com essa inscrição da escritura pública da sua Constituição lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Bom, vamos colocar alguns pontos aqui sobre essas fundações públicas de direito privado. Os bens desse pessoal aí, dessas fundações públicas de direito privado, são penhoráveis, porque são bens considerados privados. A lei não cria, mas assim como demais entes privados da administração indireta, o que que acontece para que uma fundação pública exista de direito privado? Existe a autorização da sua criação, tá? Se não desenvolverem serviços públicos, serão submetidas à responsabilidade do direito privado. E, inclusive, se elas não desenvolvem serviços públicos, elas poderão ser tidas como autarquias fundacionais, além de serem submetidas à responsabilidade do direito privado, tá? Para o caso das fundações públicas de direito privado, a fundação, ela só vai responder, gente, até o limite do seu patrimônio. Não vai existir uma responsabilidade subsidiária por parte do Estado.
Essas fundações, elas não têm prerrogativas processuais, prazos dilatados, duplo grau obrigatório. O que mais que a gente pode citar? Regime de contratação. O que que a gente tem aqui de diferente? O regime de contratação do pessoal é por meio da CLT. E se a gente tem discussão na seara do direito do trabalho, qual é a justiça competente para dirimir os conflitos? A justiça do trabalho. E isso dá um nó, hein, na cabeça do pessoal nas provas, tá? Ademais, a gente citou, né, anteriormente, que eles têm umas derrogações, né, do regime. Quais a gente pode citar, né? Fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Além da fiscalização por parte do Tribunal de Contas, os empregos não são cumuláveis, acumuláveis. A remuneração que é paga por esses entes se submetem às regras do teto constitucional, lá do artigo 37, inciso 11 da Constituição, tá? Os agentes, os agentes dessas fundações, eles são considerados funcionários públicos para quais fins? Para fins criminais, para fins de impetração de IMS, mandado de segurança, ingresso com ação popular, seus dirigentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que vejam só que interessante, a gente acabou de falar que o pessoal tem o seu regime, né, de trabalho regido pela CLT. Só que o preenchimento dos empregos deve ser precedido do quê? Concurso público. Isso aí dá um nó na cabeça do pessoal. Por isso que muita gente se confunde, tá? Exceto, né, nos casos que a gente tem cargos em comissão, cargos em contratação por tempo determinado, para eventualmente necessitar atender uma demanda temporária, conforme interesse público, né? Isso tudo pode existir. Mas outros pontos importantes para a gente tratar. Essas fundações, elas também se submetem à lei de licitações. Elas têm imunidade tributária em relação aos serviços, aos bens, à grana, à renda, que são vinculados na sua atividade. E qual que é o foro competente para processar e julgar essas fundações? Vai ser o da Justiça Comum Estadual, que é o foro das pessoas privadas. Professora, independentemente de ser fundação federal, estadual, distrital, sim, foro para processamento e julgamento vai ser o da Justiça Comum Estadual, foro das pessoas privadas, tá? Elas não são, ademais, extintas das formas em que são as de direito privado, do direito privado, mas são extintas por lei, também por lei, certo? E aí a gente passa a conversar sobre fundação de direito público ou autarquia fundacional. E aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Nem toda fundação instituída pelo poder público é uma fundação de direito privado, né? As fundações que são criadas, instituídas pelo poder público,
que assumem a gestão de serviço estatal e vão se submeter ao regime jurídico administrativo, né, previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são as fundações de direito público e, portanto, pessoas jurídicas de direito público, também de direito público. Essas fundações que a gente está falando aqui agora são espécies do gênero autarquia. A autarquia vem lá em cima e a gente abre um leque, e as fundações vêm como uma espécie. Se as fundações públicas forem reconhecidas como de direito público, aplicam-se todas as normas que decorrem do regime jurídico, sobretudo com relação a atos, processo administrativo, prestação de conta, imunidade tributária, prerrogativa processual, licitação, contratação, responsabilização, tá? E quais são os exemplos que a gente pode trazer aqui de autarquias fundacionais ou ainda fundações de direito público? Duas que são muito, né, famosas, que são o IBGE e a FUNAI. São exemplos de autarquias fundacionais, né, ou fundações de direito público. E aí, a gente passa a conversar um pouco sobre estatal, sobre a estatal. A estatal é toda sociedade civil ou comercial em que o Estado tenha o quê? Controle acionário. Quais são as espécies que a gente tem de estatais? Empresa pública, sociedade de economia mista, ou qualquer outra empresa que venha a ser controlada pelo Estado. A gente tem que lembrar deste controle acionário. As estatais, elas são pessoas jurídicas de direito privado que são controladas pelo Estado, que podem prestar serviços públicos, mas podem ainda explorar atividades econômicas, caracterizada por produção, por comercialização de bens, de produtos no geral, desde que a sua atividade, evidentemente, esteja respaldada por quem? Pelas hipóteses lá do artigo 173 da Constituição. Mas a gente precisa se lembrar que elas são pessoas jurídicas de direito privado. Enquanto a empresa pública é estatal, de patrimônio exclusivamente público, podendo se revestir-se de qualquer forma, né, admitida em direito, a sociedade de economia mista é estatal que conta com a participação do poder público. E de quem? Particulares. Aonde, gente? No capital, em sua administração. E qual é a forma que uma sociedade de economia mista estatal, né, ela vai ser gerida, ela vai ser organizada? Sob qual forma? Sob sociedade anônima. Então, a empresa pública ela pode revestir-se de qualquer forma que é admitida em direito. Mas a sociedade de economia mista, ela conta com a participação do poder público, mas também dos particulares, em seu capital e em sua administração.
e elas se revestem, elas se organizam sob a forma de sociedade anônima. Ambas as espécies, a gente conversou aqui agora, ambas as espécies exigem lei específica autorizando a instituição. E pelo princípio do paralelismo das formas, se exige lei específica para instituí-las, exige lei para extingui-las. Tá? Bom, além, conforme eu disse, né, agora há pouco, ter a personalidade jurídica de direito privado. Bom, já que essas estatais que a gente está conversando, elas contam com o controle acionário do Estado, né? Elas acabam sofrendo derrogações de direito público. Quais são os exemplos que a gente pode citar? Exigência de concurso público para contratação, submissão à licitação. Os empregados, eles são considerados como funcionários públicos para fins criminais, né? Os empregados públicos, eles são agentes públicos e eles podem responder pelo quê? Pela prática da improbidade administrativa. O que mais que tem? Proibição de acumulação de cargo, de função de emprego público, tá? Então, tem vários, né, exemplos que a gente pode tratar como sendo uma derrogação do regime, né, da estatal. E lá, perdão, e a gente chama, né, de intervenção estatal, né, como uma forma de participação, né, nestes casos, porque nós vimos também que as estatais, elas podem, inclusive, prestar serviços públicos, né? Então, alguns doutrinadores, eles colocam que é uma intervenção estatal por participação que é excepcional, mas existe, pela possibilidade também de prestar serviços públicos. E lá, de acordo com o artigo 173 da Constituição, ressalvados os casos previstos, né, lá na Constituição, a exploração da atividade econômica pelo Estado só vai ser permitida se houver definição legal, quando necessária, aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Artigo 173 da Constituição, tá? A constituição de empresa pública e de sociedade de economia mista, ela vai depender de prévia autorização legal, que indique o quê, pessoal, nesses casos? Relevante interesse coletivo ou imperativo da segurança nacional, tá? Um pouco de água aqui. Bom, outra coisa. A emenda constitucional número 19 de 98 da reforma administrativa, né, ela pretendeu fazer com que um estatuto jurídico próprio, né, existisse para as estatais. E nela, né, além dos direitos e obrigações de caráter privado que ali constaram, seriam disciplinadas as regras sobre função social, sobre as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade em si, regras de licitação, contratação de obras, né, de serviços, de compras, de alienações,
sobre a constituição e funcionamento dos conselhos de administração, tá? Participação de acionistas minoritários. Então, tem isso tudo, né, que essa emenda ela pretendeu estabelecer. Lá no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, nós temos a seguinte disposição: as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, tá? Então, artigo 173, parágrafo 2º, dispõe que empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a gente pode encontrar a previsão no sentido de que uma pessoa jurídica de direito privado, quando prestar serviço público, que engloba, né, a estatal, ela responde de que forma? Objetiva. Pelos danos, né, que seus agentes causarem a terceiros, né? E aí a gente pode conversar também um pouco sobre criação e extinção, né? Conforme em que pese eu já tenha ressaltado um pouco para vocês. De acordo com o artigo 37, inciso 19º, lá da Constituição, essas estatais somente poderão ter o seu funcionamento, né, autorizado por lei específica, tá? Então, o artigo 37, inciso 19º, ele determina que somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista. A lei, ela tanto pode autorizar a criação de uma estatal, como a transformação de outra entidade do governo em empresa estatal. O que aconteceu com a Caixa, porque a Caixa era uma autarquia, a Caixa Econômica Federal. E ela foi transformada em empresa pública, né? Também pode existir a transformação de uma empresa pública em sociedade de economia mista, vice-versa. Mas com qual condição? Desde que haja autorização em lei específica, tá? De um modo geral, a lei específica ela apenas autoriza a criação, mas não cria efetivamente, né? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre empresa pública e depois sobre especificamente a sociedade de economia mista. Até que horas mais ou menos os professores costumam ir, pessoal? Só para eu. Se alguém puder me. Vai variando bastante, até umas 10. Ah, entendi. Tudo bem. Então, acho que a gente pode falar sobre esse assunto, sobre essa diferenciação, e aí na próxima aula, que eu acho que vai ser 18 do mês que vem, se ficar alguma coisa para trás, eu incluo. Aí não tem problema, vocês não ficam sem. Mas de qualquer forma, também o material já tem algumas coisas lá para vocês interessantes. Bom, vamos lá então, sobre empresa pública, né? A gente acabou de verificar que a empresa pública é espécie de estatal, né? Ela é definida pelo artigo 3º lá da Lei número 13.303, de 2016. E a empresa pública, ela é definida da seguinte forma:
uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. O capital da empresa pública, ele é integralmente público, mas pode pertencer a diversas entidades, desde que sejam entidades de direito público interno ou integrantes da administração. Ao contrário da sociedade de economia mista, a empresa pública não pode ter patrimônio integralizado por particulares, por pessoas físicas, por pessoas jurídicas. Ao contrário, né? Tem uma diferença aí. Vamos apenas citar, né, o BNDES como exemplo de empresa pública e a Caixa Econômica Federal. São os principais exemplos que eu tenho para citar para vocês, né, de empresa pública. E para que fique completo na cabecinha de vocês, sobre a sociedade de economia mista, nós temos que entender que ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada após a autorização legal específica. Só que ela é integralizada com a participação do poder público e de pessoas físicas e entidades que não são estatais, seja na formação do capital, seja na administração. E a sociedade de economia mista, como a gente também já conversou, elas vão ser organizadas sob a forma de sociedade anônima. Para prestar atividade econômica, para prestar serviço público, para desenvolver, aliás, atividade econômica. No Brasil, a primeira sociedade de economia mista que foi criada foi o nosso querido Banco do Brasil, né? E também podemos utilizar como exemplo a Petrobras e a Sabesp, como sociedade de economia mista. E é interessante, né, a gente lembrar que essas sociedades de economia mista, elas são regidas pelo direito privado, mas, né, sofrendo derrogações de direito público. O capital privado da sociedade de economia mista, ele é captado por qual meio? Por ações, por meio de ações. Por isso que a gente tem a constituição de uma sociedade de economia mista sob a forma de sociedade anônima. Mas, para que ela continue sendo uma estatal, né, exista o controle acionário do Estado, ao Estado. Exista também esse controle acionário ao Estado. E aí, vamos só rebater, né? Quais são as distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista? Bom, elas basicamente se diferenciam por conta do capital, porque na empresa pública é integralmente público e na sociedade de economia mista é misto, né, integralizado pelo dinheiro que vem da iniciativa privada e do poder público, e a forma societária. Por quê? A empresa pública ela pode adotar configuração societária que é admitida em direito, uma SA, uma LTDA, enfim. Mas a sociedade econômica não. Ela se submete à sociedade anônima. E também existe uma diferença muito importante que eu vejo muito nas provas, né, de concurso público, a seguinte questão: diferença quanto a processamento e julgamento das estatais federais. Vejam só, enquanto a empresa pública federal, de acordo lá com o artigo 109, né, inciso 1º da Constituição, ela vai ser processada na Justiça Federal, as sociedades de economistas elas são processadas na Justiça Estadual. Ah, professora, mas seja federal, estadual, municipal? Sim,
Súmula 556 do STF. A justiça comum vai ser competente para julgar as causas em que é parte a sociedade de economia mista. Ademais, temos ainda a súmula 42 do STJ, que fala de novo que a sociedade de economia mista, quando ela for parte, ela vai, portanto, levar a competência para a justiça comum estadual, para processar causas cíveis, tá? Inclusive processar os crimes que foram cometidos em seu detrimento, também pela Justiça Comum Estadual, súmula 42 do STJ, e lá na súmula 517 do STF, diz o seguinte para nós: as sociedades de economia mista, elas só vão ter foro na Justiça Federal quando o quê? Quando a União intervém como assistente, como oponente. Aí sim elas terão lugar na Justiça Federal. Só que o que é, portanto, que muda, né? Essa diferença de foro é a presença da União que vai deslocar a competência da Justiça Estadual, da Comum Estadual, para a esfera federal. É a presença da União. Acho que é bem tranquilo a gente se lembrar disso, né? É a súmula 517 do STJ, certo? E aí, pessoal, eu acho que pelo conteúdo, né, que é um pouco pesado, eu acho que a gente pode, na próxima aula, a gente pode falar sobre criação de consórcios públicos. E aí eu não lembro o que que é que a Francisca deixou para mim na próxima aula, mas eu acho que eu preciso verificar o que que é, mas não tem problema, né? A gente falar sobre consórcios públicos e depois passar para algum outro tópico. Mas a princípio, eu acho que a gente pode ter um fôlego maior, porque é uma matéria, né, cansativa e que exige muita atenção de vocês. E consórcios públicos também não é tão simples, né? E eu tô vendo que tá caindo bastante. Então é algo que a gente precisa de atenção, tá? Tanto para a lei quanto para posicionamento da doutrina, tá bom? Então é o seguinte, eu gostaria de agradecer a vocês pela companhia, especialmente pelas câmeras, né? Vocês são muito queridos, muito participativos. E dizer que eu estou sempre à disposição. Eu não sei se eu posso deixar o meu contato aqui, para caso alguém queira falar comigo, é, mas eu vou sempre estar à disposição para conversar com vocês, tá? Para trocar uma ideia. Nem tudo na nossa vida de concursos é só sobre provas, né? E estudos. A gente tem muito mais do que isso, né? Eu acho que é para isso também que a gente está aqui junto. A gente sofre junto. A gente sofre junto, gente, é uma coisa só. E aí, quando vocês passarem, vai ser só felicidade. Porque daí eu falo, ó, eu dei aula para ele, menino bom, pessoa boa, entendeu? Mas muito obrigada, viu, pela atenção de vocês, vocês são muito queridos. Eu espero que na próxima aula eu encontre vocês aqui também, com as câmeras ligadas, tá bom? Pessoal que não pôde ligar hoje, na próxima fica o convite. Faça uma chapinha no cabelo, alguma coisa pra gente conversar. Tá bom? Muito obrigada, viu, pessoal? Eu vou deixar o meu contato aqui, tá? E a pessoa que falou comigo sobre a dúvida de desapropriação, pode me mandar um WhatsApp, fiquem tranquilos. Eu sou super tranquila para isso. Eu só sumo uns 7 dias, porque geralmente tem muita coisa para responder, mas eu confesso que, assim, eu dou conta, dou conta.
Pode me mandar, a gente conversa, só para a gente não atrapalhar, né, a questão da dinâmica, porque às vezes eu acabo entrando na competência de outro professor. Então, como a gente tem, né, a delimitação das matérias, a gente conversa. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigada, professora. A aula foi excelente. Ah, então que bom, vocês estão vivos até agora. Obrigado, professora. Foi incrível mesmo a aula. E é um assunto bem denso, né? Mas eu acho que a senhora Ah, conseguiu passar com muita tranquilidade, muita calma, muita didática para a gente. E a gente recebeu aqui da Francisca também os slides que você comentou. uhum. Vai ajudar bastante nos estudos. Ah, então tá bom, gente. Fico muito feliz, viu, por ajudar. Estamos juntos nessa. A gente vai junto. Beleza? Continuem firme aí, que o resultado vem. Tá bom? Um grande beijo, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Até a Abraço, próxima. boa noite, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Boa noite.